Bom dia, alunos, como estão? Então, como vocês receberam o assunto, né, que na verdade foi uma revisão, estamos vendo concordância nominal. Na aula anterior, a aula 4, nós vimos os casos, os principais casos, alguns casos. Hoje, nós vamos fazer exercícios, é o nosso objeto do conhecimento que vai ser desenvolvido. E através desses exercícios, nós vamos ver os casos, né, a consolidação daqueles casos. E também alguns até novos que aparecem aí nos concursos e tal. A partir do momento que vai aparecer algum caso diferente, nós vamos também explicar. Então, sem mais delongas, vamos passar à resolução de alguns exercícios. O primeiro exercício, vocês têm na gramática, né, a gramática de vocês, a parte 3, é onde está toda a parte de sintaxe. Começa aí com a sintaxe do período composto. E em seguida vem as sintaxes de concordância e regência. E na página 504 e 505, né, vocês têm nesse livro. E eu peço que vocês realmente façam como exercício. Nós vamos aqui a mostrar, né, os exercícios. Vamos dizer para vocês qual seria a resolução. E em seguida vocês vão consolidar isso no caderno de acompanhamento, no que vocês devem fazer as anotações. Lembrando sempre que nós estamos com o acompanhamento de um professor, né? Então, tanto eu assisto como os demais professores entram no chat e ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vamos aos exercícios. O que vocês têm aí, então, é a página 504, né, do livro de vocês, a parte 3. E nós começamos com a leitura da carta de Ivan Jaffe, né, que diz o seguinte: Senhor diretor, estou escrevendo esta carta porque temo pela saúde mental. E se algo acontecer comigo, quero que todos saibam o motivo, principalmente o senhor, do qual eu esperava compreensão, já que partilha comigo a crença de que só com um profundo respeito à gramática da língua portuguesa construiremos uma nação desenvolvida. Sempre fui um dedicado professor de português. O senhor me conhece bem, tantas vezes me elogiou, tanto no ensino fundamental de sua escola há mais de 20 anos. Trabalho no ensino fundamental de sua escola há mais de 20 anos. Sempre tive devoção pela língua portuguesa. É uma verdadeira religião para mim. Luto contra as gírias, os estrangeirismos e os erros gramaticais como um cristão contra os hereges. Minha luta pelo emprego do português correto é, portanto, uma verdadeira cruzada, uma guerra santa. Veja que parece ser uma pessoa bem normal. Tudo começou naquela tarde de sábado, quando fui lavar meu carro e o rapaz me cobrou R$ 10. Depois deixei o carro numa vaga e me custou R$ 2. O camelô me ofereceu 3 cuecas. Minha empregada tinha pedido 4 quilos de batata. O feirante me ofereceu 6 limão. Outro gritou: os peixes tão frescos. Os peixes tão frescos. Depois meu porteiro se prontificou a levar as sacolas até o elevador e deu o recado de que meus filhos ainda não tinham chegado das compras. Desesperado, me dei conta de que os plurais estavam sumindo, certo? Interessantíssimo aí. Eu fico pensando algumas coisas aí sobre o próprio autor, né? Digamos assim, esse eu que fala aí, né? Esse eu fala para quem, né? Vamos ver as perguntas. Quem é ele? Como ele se identifica? E ele diz então que tudo começou numa tarde de sábado e tal. Vamos lá. Então isso está no Lições de Gramática para quem gosta de literatura. Isso na verdade é um texto bem humorado. As perguntas que vocês têm aí no livro de vocês, nós vamos ver a partir da número 9, certo? A partir da número 9. O que é que nós temos aí? O texto é uma carta dirigida a um interlocutor específico. Quem é esse interlocutor? Então,
obviamente você vai procurar o traço na superfície do texto a quem ele se dirige, o vocativo. Então, dentro do texto, intratextualmente, aí o que você tem? Você tem o interlocutor específico, que é o diretor da escola dele, certo? Então, que relação há entre esse interlocutor e o autor da carta? Eles têm uma relação não só de amizade, como também é uma relação funcional, certo? Funcional, ou seja, eles trabalham, têm funções, na verdade, de subordinação um ao outro. No último parágrafo, vamos passar agora a 10. No último parágrafo, o autor da carta explicita o motivo que o levou a escrever, a constatação de que os plurais estavam sumindo. Transcreva as expressões que ouviu de diferentes pessoas e que o levaram a tal constatação. Depois nós vamos mostrar quais são essas expressões, estão direto no texto, principalmente no último parágrafo aí. Na linguagem oral e em contextos informais, a estrutura a que se refere o autor da carta é comum, certo? Ou seja, a ausência de plurais, aquela redundância de plurais. E pode ser observada na fala de usuários de diversas variedades linguísticas. Ele quer dizer que não é só o feirante não, certo, pessoal? A gente observa de gente de tudo quanto é estrato social, até os doutores, às vezes, quando estão à vontade. O que, do ponto de vista do comportamento linguístico dos falantes, explicaria esse sumiço do plural na linguagem oral? Né? Também, aí, o que é que faz as pessoas cortarem o plural na linguagem oral? Então, também é uma reflexão para nós fazermos. Tá? E, seguindo adiante, mas já deixando já uma dica disso aí, dessa pergunta, é bom lembrar que como disse o Bechara, o maior gramático vivo aqui, talvez da própria lusofonia, né? Nós temos que ser poliglotas dentro do próprio idioma. Ou seja, você tem que falar vários idiomas ou usar vários idiomas. Quando você está numa situação monitorada, digamos que você esteja falando para um professor num seminário na sala de aula, quando você está falando com uma pessoa de um alto extrato social, quando você faz uma redação, você vai usando uma linguagem mais cuidadosa, digamos assim, mais voltada para o culto. Porém, no dia a dia, é muito comum que nós cortemos os chamados corte dos S's, né? Então, nós usamos de uma informalidade muito grande, tá certo? Então, isso daí não significa, isso não desqualifica ninguém a priori, não desqualifica. Certo? Uns usam mais, outros menos. É natural que, dependendo do extrato social que você pertença, se você foi um filho que já cresceu num ambiente familiar em que os pais falavam os S's, ou mais ou menos, né? Em que situações, e assim por diante, em que frequência. Então, o que é que explica esse sumiço do plural? Na verdade, não é bem um sumiço do plural. E o fato de o autor dizer que, de repente, tudo começou naquele sábado, aí a gente já começa a pensar assim, é um texto bem humorado. Será que o autor, por acaso, né, ele tinha vivido onde? Em que bolha para, de repente, a partir de um sábado, depois de tantos anos de ensino e de vida, né, ele começa a perceber o sumiço dos S. Será que ele nunca tinha tido contato com feirantes, com porteiros, com mais ninguém que falasse dessa maneira? Então, observem a intenção didática, a intenção pragmática, enunciativa desse próprio texto. Né? O 12. Com base no texto, é possível afirmar que o autor da carta considera o sumiço do plural um erro gramatical a ser corrigido. O que essa postura revela sobre o modo como ele encara a língua? Né? Então, essa postura revela o quê? Ele vai revelar uma pessoa que tem a língua como se fosse monocórdica, ela fala do mesmo jeito, ela tem que ser, ele propugna um ideal de língua, um ideal de língua em que as pessoas estariam falando todo o tempo, na norma culta, com todos os S's, sempre num nível formal, mesmo nas situações mais cotidianas. Aí a pergunta que vem decorrente dessa é: do ponto de vista como a língua é efetivamente usada na sociedade, essa postura pode ser considerada inadequada, ou seja, a postura desse professor que está falando. Aí explique por que ela é inadequada. Já está sendo dado para você. Né? Por que inadequada?
Porque essa censura que ele faz não é que nós devamos agora não usar mais os S's, sumir com todos os plurais em todas as situações. Nós temos que usar cada coisa no devido lugar. Assim como você vai à praia, assim como você vai à piscina com uma roupa, né? E você vai a uma formatura de colégio com outra roupa, você tem um momento de usar né, cada coisa. Com a língua também é assim. Com o seu pai, com a sua mãe, com seus colegas, você naturalmente passa por um relaxamento e que é até menor do que o vamos dizer assim, do porteiro, vamos dizer, do feirante, que a gente pressupõe já de cara que ele seja iletrado, sem educação formal, uma baixa educação formal. A diferença é que ele talvez não seja esse poliglota, mas vocês têm a possibilidade de ser. Porém, a ideia de pensar que todo o tempo, todo mundo tem que falar de maneira muito rígida, em si ela é inadequada, porque é uma visão de língua em que não considera a língua efetivamente usada real. Seguindo, então, voltando aí ao texto, né? É para dizer, o seu diretor é aquele a quem ele se dirige, naquela pergunta. A outra aqui nessas expressões que eu destaquei são as expressões em que você tem, normalmente, até com você tem um núcleo substantivo que está sem, sem a flexão de número, né? Sem o plural. Então, esse é o caso. Vamos adiante. O seguinte aí do livro de vocês, tem a questão 13, nessa tirinha, os cientistas e o dito aí do lado, micro-universo. A descoberta, a identificação a descoberta, identificação e classificação do homem catraca foram cercados de controvérsia. Então cada um está dizendo uma coisa, tal. Vamos lá. Nessa tira existe um problema de concordância nominal. Qual é ele? Então basta você ver aqui, né? Você vai vendo aqui e tal. Na verdade, existem dois problemas aí. Um mais estilístico, mas o problema está aqui em cercados. Por quê? Descoberta é feminino, identificação é feminino e classificação feminino. Então, cercados, foram cercadas, certo? Essa seria o problema de concordância. Em que consiste a inadequação da concordância identificada? É justamente o quê? O fato de no caso aí, você tem foram cercados, você tem um particípio que é relativo a três nomes, todos os nomes são femininos, ele jamais poderia estar no masculino, né? Ele deve estar no feminino plural. Nesse próximo aí que vocês têm, né? Você deveria cortar aqui os cercados e fazer cortada. E outro detalhe que eu não tinha falado, quando vocês escreverem uma enumeração aqui, ó, a descoberta, aí depois vocês têm que manter o determinante, aí no caso o artigo. A descoberta, a identificação e a classificação. Quando você começa com um, você vai mantendo todos eles. Essa omissão aí contribuiu para o próprio, talvez involuntariamente, o próprio autor aí da tira tenha se confundido um pouco. Então é basicamente isso. O seguinte, você tem um texto para 14, aqui nós vamos terminar. Leia o texto abaixo para responder a questão. Então ele começa assim: a gentileza é algo difícil de ser ensinada e vai muito além das palavras de educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. E sempre acompanha pessoas generosas e desprendidas, que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada, que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas, comuns, né? Então, nesse texto aqui da Sâmia Aguiar Brandão Simurro, a expressão a gentileza é algo difícil de ser ensinado, no enunciado destacado há uma inadequação. Há uma inadequação no enunciado destacado. Qual é ela e por quê? Vamos ver. A inadequação é justamente o que, senhores? Né? É que você tem algo pediria a concordância ensinado, certo? Então, não é a gentileza é difícil de ser encontrada, mas se eu digo que ela é algo, aqui você tem um predicativo
do sujeito. Gentileza é o sujeito e o verbo de ligação é, depois algo difícil de ser, isso tudo é o predicativo do sujeito, que tem um núcleo algo, está em vermelho aqui, portanto, ensinada não está certo. O certo seria ensinado, para concordar com o núcleo algo, certo? Essa é a inadequação. Vamos ver um pouco mais. Veja, por exemplo, essas plaquinhas encontradas aí, você pesquisa do portal do professor. Marinho, casa das camas e mesas. Então você vê aí a inadequação aqui, ó. Seria camas e mesas, né? Para ver uma. Depois venda, troca, reformas de imóveis em geral, faltou acentinho, mas não é o nosso objeto agora. Então temos essa inadequação aqui, venda das, você diz das, seria casa das camas e mesas. Depois aí o outro, esse é clássico, né? Proibido a entrada, e vocês já aprenderam, se você tem este determinante de entrada, você teria que fazer proibida e não proibido. Aqui, chaves codificadas, nacionais e importadas, e não importados, né? E nessa última, som e iluminação para festas e evento. Né? Você diz assim, festas e eventos, porque você diz festas e evento, que evento? Aí você determina qual é o evento, já sabe qual é, então, quando eu digo eventos eu generalizo, como eu digo festas, generalizando também, certo? Portanto, o DJ Caio vacilou, ou pelo menos o camarada que trabalhou para ele, para fazer a propaganda. No terceiro aqui, depois que a gente sai ali aqui você, seguindo um pouco mais, justifica a concordância nominal do termo sublinhado, que é apropriado. Nem empresas, nem paróquias, nem escolas. Você tem uma sequência aí somativa, né? Uma aditiva. Se administra, ou seja, são administrados sem dominar o quê? Sem dominar o quê? Aí vem esse objeto direto, os princípios e técnicas apropriados. Nesse objeto direto você tem princípios, que é masculino plural, e técnicas, que é feminino plural. Apropriado se refere aos dois, portanto, é por isso que ele tem que estar no masculino plural. Se você estivesse se referindo somente à técnica, você poderia fazer a concordância entre os princípios e técnicas apropriadas. Seria possível isso aí, tá? Muito bem. Alguns exercícios complementares. Vamos lá. Aqui é uma música da Ana Carolina. Aí você já aproveita essas dicas assim, ó, e vão colocando aí no Deezer, YouTube, sei lá o que for. Diz assim: quando eu falo que eu já nem quero, por aí vai. Eu vou poupá-los de tentar cantarolar para, certo? A cigana me enganou, mas eu não vou repassar para vocês esse engano. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. Se eu tento esquecer meias verdades, tá? Você conhece o meu sorriso, lê o meu olhar, meu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Bom, na música de Ana Carolina são utilizados os termos meio e meias. Né? Então, sobre tais termos, a alternativa correta é. Né? Então, qual seria a alternativa correta aí, pessoal? Tá? E você poderia dizer que meio poderia ser substituído por meia, que meia na contramão, a frase fica meia na contramão, seria um pouco na contramão, né? Um tanto na contramão. Não é o caso. A palavra meias está incorreta aqui, de meias verdades, pois esse termo não apresenta uma forma no plural. Não, aí ele vai fazer a variação, porque ele é assim, algumas verdades parciais. É no sentido de metade, mas não é aquela metade contável mesmo, não é? É verdades parciais. Se eu tento esconder, o importante é a natureza adjetiva do meia, meio, meias, aí você vai variar, certo? Então, aqui no segundo, ele está dizendo que não apresenta a forma do plural, portanto está errada também. Na letra C, nenhum dos termos utilizados admite forma do plural. Não, porque esse está correto, meias e já é um plural. Então não é o caso.
O termo meio tem natureza adverbial. Esse aqui, ó. Meio. Primeira ocorrência que a gente destacou. Por isso não sofre flexão de gênero. Exato, exatamente. Não sofre flexão de gênero. Porque é advérbio. Um pouco na contramão, certo? Um tantinho na contramão. Parcialmente na contramão. Certo? E a letra E é o determinante verdades. Olha, verdades é o núcleo aqui. Verdades é o núcleo. Ele é o determinado, ele é o substantivo. Quem é determinante é meias. Então aqui se inverteu, portanto, o correto seria a letra D. Certo? Letra D. Adiante. Uma questão da SPSEC do passado. Temos uma frase, você vai dizer o que é que completa corretamente. Diz a frase: informaram aos candidatos que seguiam a comunicação oficial, o resultado e a indicação do local do exame médico e que estariam inteiramente à disposição para verificação. O que é que vai completar aqui? O que é que vai completar exatamente aqui? Você tem que... o uso de anexo. O que é que segue? Seguiam. Então, seguiam. Veja o que é que segue. Uma coisa, a comunicação oficial. A outra, o resultado. E a outra ainda, a indicação do local. São 3. Por isso que seguiam, o verbo está no plural. Então, o sujeito é esses 3 aí. Tá? Seguiam anexos. Anexos, porque eles são plural. Tá? Então, eles seguiam anexados, anexos. Portanto, você já vai eliminar de cara aqueles que só têm o anexo. Tá? Então, você vai eliminar essa daqui não tem, essa daqui não tem, e essa tal. Essa daqui, pior ainda, anexa, né? Portanto, o que é que você tem? A letra B. Outra da SPSEX é sobre o uso do bastante, ou bastante. Ele varia ou não, se ele for advérbio de intensidade ou se ele for um adjetivo. Vamos lá. Então, na letra A, o que é que está de acordo, né, com a norma culta da língua? Os rapazes eram bastante fortes. Eu não posso dizer isso por quê? Porque forte já é um adjetivo. Né? Eu diria muito fortes. Então, não é bastantes fortes. Há provas bastante para condenar o réu? Não, provas é um substantivo. Então, o bastante teria que concordar com ele, teria que ficar no plural. Também não é esse. Havia alunos bastantes para completar 2 salas. Então, alunos é o núcleo, substantivos, e bastantes vai se referir a ele. Então, tem a concordância aqui de número no plural. Tá? Então, esse aqui é o correto. O outro, por que está errado? Temos tido bastantes motivos, porque esse bastante aqui deveria concordar com motivos. Não concordou, porque motivo está no plural e ele não sofreu a flexão do plural. Então, está errado. E todos os professores estavam bastante confiantes. Bastantes confiantes. Confiantes é um adjetivo, já é o termo de natureza adjetivo. Então, esse bastante aqui, ele tem a natureza adverbial, ele não tem esse S. Tá? Letra C. Outro da SPSEX. Assinala a única alternativa em que a frase está de acordo com a norma culta. Na velha loja, alugava-se roupas usadas de todas as marcas. Vou falar todas, depois a gente revê. B. Esta música torna inesquecível todos os momentos vividos, felizes. Pensa. C. Já faziam meses que eles não se encontravam. D. Quero 2 guaranás o mais gelados possível. Essa é talvez a frase mais diferente que vocês viram até agora. E é a quem pertence esses quadros tão valiosos. Primeiro vamos à resposta. Né? A resposta é essa daqui. Agora, curioso, professor, o que é que aconteceu? Vamos ver o que é que aconteceu. Vamos ver. Tchan, tchan. Veja. Por que essa? Você quando tem essas expressões, o mais e um adjetivo depois o possível, certo? Que também tem natureza adjetiva, você vai observar o aqui, ó.
o, ele estando no masculino singular. Guaranás é o Guaraná, certo? Guaraná é o Guaraná. Então, 2 masculino. E gelados também está concordando com Guaranás. Gelados concorda com Guaranás. E possível vai concordar com quem? Vai ver esse ozinho aqui, que está no masculino singular. Então, possível também vai ficar no singular. Ele é dos dois gêneros, né? Então, não é o caso imaginar se ele tá, obviamente, também no masculino, mas a forma não permite a gente diferenciar. Importante. Então, outra possibilidade é, quero 2 guaranás, ou se eu coloco no plural os mais gelados, aí eu boto possíveis. Os possíveis. Certo? Se eu tivesse... eu poderia dizer de Coca-Cola, por exemplo, quero 2 Coca-Colas, o mais geladas possível. Ou então eu digo, quero 2 Coca-Colas, as mais geladas possíveis. Guardem isso aí. Tá? E aqui, o que é que está errado nessa letra E, por exemplo? A quem pertencem. Esses quadros pertencem a alguém. Esses quadros tão valiosos pertencem. Aí houve e valiosos. Tá? Tá bom? Isso foi um problema, mas já é de outro tipo de concordância, a gente vai ver no futuro. Certo? Passemos adiante. Essa aqui é do item, é adaptado. Assinalar a opção que completa corretamente as lacunas. Nós adaptamos aí para colocar esses casos finais, certo? Todas as amigas estavam. Vocês acham que é meio, como na letra A, D e E? Ou meias? Estavam meias ansiosas. Se você pensar bem, ansiosa é um adjetivo, portanto, você não vai ter um adjetivo modificando outro adjetivo. Então, você tem, na verdade, um advérbio. Estava um pouco, um pouco, muito, parcialmente. Então, aqui você já cortou esses que tem meias. Você já eliminou aqui. Ó. Elimina essa e elimina essa daqui. Aí ficaram 3. Tá? Pois foram informadas de que as críticas foram o quê? Bastante ou bastantes indulgentes. Né? Indulgentes também é um adjetivo, pessoal, não é substantivo. Então, a qualidade das críticas. Tá? Na verdade, é o predicativo do sujeito. As críticas foram indulgentes. E esse predicativo do sujeito vai ter algum termo aqui que vai modificá-lo. Esse termo também terá natureza adverbial. E se tem natureza adverbial, ele vai ser invariável, não tem essa de plural para ele. Então você aqui já corta mais um, que é o bastantes, os bastantes. Esse bastante já estava fora mesmo, esse continuou fora, e esse bastantes entrou no time aí dos que não cabem, certo? Ainda faltam 2. Tá? Embora o rapaz, embora tivesse cometido um erro notável, fazia parte de uma equipe em que todos procuravam ser. Aí vem a mesma coisa do os, a flexão ou não. Se você disser o, você vai ter de botar possível. Se você disser os, teria que botar possível, porque tem mais honestos. Tá? Todos honestos. Todos o mais honestos possível ou os mais honestos possíveis. Vocês veem que a única combinação que cabe é qual? É a da letra A, certo? É a da letra A. As outras não cabem isso aí. E aí fica o gabarito, né, em azul, destaque. Vamos agora para a parte final, ainda temos aí alguns minutos. Um bate rápido aí. Vamos ver essas 5 frases. Tá? A ideia é o seguinte, ver qual dos dois está correto. Um dos dois vai estar correto. Eu digo salvo os doentes, os demais partiram, ou digo salvos os doentes? Eu digo excetos os dois menores, todos entram. Todos estão salvos ou todos estão salvos, exceto o barqueiro. Vossa Excelência está enganada, senhor vereador,
ou Vossa Excelência está enganado, senhor vereador, e eu esperava menos perguntas na prova, ou eu esperava menos perguntas na prova. Qual é o caso? O caso é esse. Salvo os doentes, quer dizer, com exceção dos doentes, aí a natureza é uma natureza adverbial, tá? De exceção e tal. Aí ele não varia, não varia. Salvo, com exceção dos doentes, os demais foram embora. Os doentes não foram, porque estavam doentes. É a mesma coisa que tem aqui no exceto. Exceto não varia, tá certo? Com exceção dos dois menores, tal. Então não varia. Não é adjetivo. Todos estão salvos. Aí por que esse salvo aqui ficou? Porque ele é um adjetivo, é um predicativo do objeto, do sujeito, que é todos, todos sujeitos. O predicado nominal estão salvos. E salvos, se eu dissesse todas, seriam todas estão salvas. A variação se dá aí porque ele tem a natureza de adjetivo. Quando eu digo Vossa Excelência está enganado, eu digo senhor vereador. Aí eu vou fazer a concordância ideológica. Vereador é masculino. Se eu fosse vereadora, aí sim eu diria Vossa Excelência está enganada, senhora vereadora. Entenderam? Então, enganado não vai concordar com Vossa Excelência na concordância gramatical, e sim na concordância ideológica, é o que a gente chama de silepse, né? E aqui o menos é menos, não tem o que discutir. Vamos adiante. Olha, essa daqui é interessantíssima, hein, pessoal? É um caso, prestem atenção. Fiquem alerta, rapazes, ou fiquem alertas, rapazes? Casca de banana. Muito obrigada, disseram elas, ou muito obrigadas, disseram elas? Eu digo que vão ficar a sós ou vão ficar a só. Eu digo que eles não se sentiam bem quando ficavam só ou que eles não se sentiam bem quando ficavam sós. E eu digo, estava deserta a praça e o templo ou estava deserto a praça e o templo? Pensaram? Vamos ver qual seria? Olha aqui, pessoal, essa é muito importante. Alerta! Alerta, essa palavra alerta, ela na norma culta, veja bem, na norma culta, ela é invariável, tem uma natureza de advérbio, é invariável. Fiquem alerta quanto a isso. Vocês vão ter alguns gramáticos que mais aqui recentemente passaram a aceitar, eles estão alertas, no sentido de eles estão atentos. Vocês que forem escrever, nunca estarão errados se vocês deixarem essa palavra invariável. Entenderam? Muito bem. Muito obrigadas, disseram ela, porque elas, o obrigado, obrigada, obrigado sofre a variação normal, certo? Varia normalmente. Elas disseram muito obrigadas. A expressão a sós, vão ficar a sós. A expressão a sós é assim, ela é invariável. Assim. João ficou solitário, João ficou a sós, a natureza adverbial. Agora, quando eu digo eles não se sentiam bem quando ficavam sós. Quando esse sós, quando a palavra só é equivalente a sozinho, sozinho, solitário mesmo, ele varia. Então eu digo, eles não se sentiam bem quando ficavam sozinhos. Veja que no oitavo você não poderia dizer vão ficar a sozinho. Você não poderia dizer isso? Não poderia. Vão ficar a sós. É uma expressão fixa. Mas eu digo, eles estavam sozinhos, eles ficavam sozinhos, eles ficavam sós. Aí já é adjetivo. E o 10º, estava deserta a praça e o templo. Nós vimos, o que é que você tem aí? Você tem uma oração em que o sujeito é a praça e o templo. Só que você antecipou o predicado. A praça e o templo, se eu escrevesse nessa ordem, a praça e o templo, eu teria que dizer estavam desertos. E não poderia haver outra maneira. Mas se eu fiz uma inversão da ordem, a ordem direta, essa não é a ordem direta, eu coloquei o verbo no singular, o predicativo do sujeito deverá concordar com o núcleo mais próximo, que é um feminino singular. Se eu colocasse estavam, aí seria estavam, aí eu teria que colocar desertos, a praça e o templo. Porque o templo é masculino, e eu já falei várias vezes, a língua é machista. Mas aqui eu tenho, seu verbo está no singular,
e o predicativo do sujeito estiver antecipado, né, ele vai concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Vamos terminar aqui com esses 5. Né? Rapidinho, estamos já terminando. Eu digo, tinha alteradas ou tinha alterada a fala e o semblante? Eu digo, é necessário a ação da sociedade civil ou eu digo, é necessária a ação? Eu digo, é permitido a entrada de crianças ou é permitida a entrada de crianças? Eu digo, os alunos mesmo concluíram a tarefa ou os alunos mesmos? Eu digo, água é boa para rejuvenescer ou eu digo, água é bom para rejuvenescer? Vamos adiante, algumas surpresas podem esperá-los. Aqui, ó, tinha alterado a fala e o semblante. Por quê? Exatamente a mesma coisa que aconteceu no caso do deserto. Ele tinha a fala e o semblante, se eu colocasse lá para frente, seria a fala e o semblante alterado ou a fala e o semblante alterados. Mas como eu tenho antecipação e o verbo aí tem o verbo tinha, ele, na verdade não há uma antecipação. Seria ele ou alguém e tal, tinha. A fala é um predicativo do objeto, está antecipado, ele pode concordar com o núcleo mais próximo? Pode. Certo? Poderia ser também alterados. Tá? Agora, é necessária a ação da sociedade civil, por causa do A, que é determinante de ação. Tá? Agora eu digo, é permitido a entrada de crianças, porque eu não coloquei o determinante, o Azinho aqui. Não coloquei, certo? Se eu não coloquei o Azinho aqui, então, consequentemente, eu teria que deixar invariável. Mesmo que você coloque no plural o que vem depois, eu digo, é permitido brincadeiras, é permitido conversas. Eu posso manter assim, porque eu usei o Ezinho no singular, certo? 14. Os alunos mesmos concluíram a tarefa. Os alunos mesmos, as alunas mesmas. Variação normal de gênero e número. E água é bom para rejuvenescer, como eu não falei. A água, se fosse a água, seria a água é boa. Esses são casos que abarcam a maioria do que interessa a vocês. Eu espero que tenha servido para abrir assim, muita coisa aqui. Muita regra assim, que apareceu até nova, pela limitação de tempo nós não colocamos na aula passada. Mas vocês podem aprofundar, fazer exercícios. Nós vamos colocar esses slides com os gabaritos para vocês e vocês poderão fazer essa revisão. Mas eu gostaria que realmente levasse a sério o fato de escrevam, não deixem, né, por conta dessa modalidade, não escrevam, porque depois a gente vai, mais depois da A2, a gente já vai começar não é o que não for para nota, mas o que a gente vai começar a monitorar, certo, pessoal? Pessoal, fique tranquilo, um abraço. Se quiserem já ir adiantando, a gente vai continuar na concordância. A concordância nominal já tem um monte de problema, digamos assim, não digo problema, de nuance, né? São muitas nuances. Para se familiarizar, fazer os exercícios. Escrevam, coloquem, organizem o caderno, levem a sério. Um abraço, até a próxima!